O homem criou a técnica e ela o colocou a seu serviço. O homem tornou-se escravo dela. É com essa abordagem que o livro inicia. Olá, sou Gêner Guimarães. O livro que vamos abordar hoje é esse daqui, Filosofia. É um livro bem antigo, já está velhinho essa minha versão aqui, terceira edição, mas ainda se encontra em alguns sebos por aí. É dos autores Leopoldo Justino Girardi e Odone José de Quadros. Ele fazia parte de uma coletânea, coleção livro-texto. É um livro fininho. Eu achei muito fácil a leitura, muito fácil a interpretação dele. E para analisar esse livro, vamos estar usando o texto que eu tenho no site generguimarães.com.br. O nome do texto se chama Filosofia. E, de início, esse livro aborda o seguinte: o homem criou uma técnica, criou a tecnologia, né? Ele chama de técnica, criou a tecnologia, só que o homem passou a ser escravo dessa tecnologia. Se pudermos analisar, quem hoje vive sem celular, né? Muitas poucas pessoas. Hoje a primeira coisa que a gente faz não é dar um bom dia à vida. Nós primeiro pegamos o celular para ver as nossas conexões, né? O que as outras pessoas estão fazendo no celular, né? É a primeira atitude que a gente toma logo que acorda. E antes não era assim, né? Nós espreguiçávamos, fazíamos uma meditação, algumas pessoas oravam, mas hoje não, hoje as coisas estão assim. E temos que encarar com a mudança do tempo, não, nada a criticar. É as mudanças do tempo mesmo. E é isso que esse livro aborda aqui, que essa tecnologia passou a nos controlar, né? Passamos a ser escravo dela e só vamos ser felizes quando voltarmos a ser os senhores dessa tecnologia, ou seja, fazer com que ela volte a trabalhar para a gente, não a gente, né, trabalhar para ela, como a gente tem feito ultimamente. As origens do homem. O objeto de reflexão da filosofia é o ser humano. A busca pela origem do homem é que responderá às dúvidas filosóficas sobre qual é o sentido da vida. As origens do homem ainda estão no campo da teoria, pois são hipóteses não comprovadas pela ciência. Das hipóteses levantadas, destacam-se duas. Então, o livro ele aborda duas principais. Tem outras filosofias que ele aborda, mas as principais que eu destaquei é o criacionismo e o darwinismo, né? Ou transformismo. Ele chama de evolucionismo, seria o criacionismo fixista, e o evolucionismo, que no livro ele chama também de transformismo. E a gente conhece como darwinismo, né? De Darwin. Por que criacionismo fixista? Afirma que os seres vivos foram criados por Deus e não o criacionismo. Afirma que os seres vivos foram criados por Deus, não admitindo que as espécies evoluíram. Daí vem o fixismo como complemento à teoria. E o evolucionismo? O evolucionismo ou transformismo, a teoria faz oposição ao criacionismo. Afirma que as espécies evoluíram de espécies inferiores a espécies superiores. O evolucionista Jean-Baptiste de Bonnet de Lamarck nasceu em 1744 e faleceu em 1829. Defende uma geração espontânea das espécies em detrimento da criação por Deus. Para ele, os primeiros organismos tiveram origem na matéria inorgânica ou organizada espontaneamente. É aquilo que, se a gente pegar a Bíblia que os criacionistas utilizam, nós vamos ver lá o lodo, né? Que o homem foi criado do lodo por Deus, né? E acaba coincidindo com a mesma teoria, só que abordado de forma diferente.
O mais famoso evolucionista, sem sombra de dúvida, o naturalista Charles Robert Darwin, de 1809 a 1882. Sua obra mais famosa é A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, que é de 1859. Bom, quando Lamarck lançou a teoria dele, ele foi muito criticado no meio científico, né? Ele foi muito criticado, aliás, no meio científico ele foi muito criticado em geral, porque ele retirou Deus, né, que até então se acreditava, retirou Deus da criação do homem. E aí o que é que Darwin fez? Darwin foi na mesma direção, né? Foi na mesma direção teórica, só que Darwin, a princípio, ele foi mais esperto do que Lamarck. Darwin pegou, envolveu Deus, né? Continuou com a teoria de Lamarck, só que envolveu Deus, de certa forma, no primeiro livro dele, nesse Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. Envolveu Deus e aí abrandou as críticas que poderiam ter sido feitas em relação à obra dele. E, posteriormente, ele lançou um outro livro, que aí ele praticamente não, ele retirou Deus da criação do homem, da criação das espécies no geral, né? E aí ele conseguiu um destaque porque ele conseguiu anular, a princípio, os críticos e depois ele conseguiu impor a teoria dele. O livro que Darwin lançou posteriormente, retirando Deus da criação das espécies, se chama A Descendência do Homem e a Seleção em Relação ao Sexo, que é de 1871, onde o homem é incluído na teoria evolucionista e Deus é esquecido. Ele foi bem esperto nisso. Só que é o seguinte, todo mundo afirma que o homem veio do macaco. É a leitura que fizeram de Darwin. Só que Darwin ele não foi categórico em dizer que o homem é descendente do macaco. Inclusive, os criacionistas criticam essa parte da teoria de Darwin, dizendo que o homem não é descendente do macaco, que o homem é a imagem e o espelho de Deus, né? Então, só que Darwin ele não foi categórico em dizer isso. Darwin diz o seguinte, que o homem ele evoluiu de um ser inferior, né? Até se tornar homem, ele evoluiu de um ser inferior, só que esse ser inferior era um ser superior à evolução dele próprio. Assim, existiu uma espécie, essa espécie evoluiu, né? E o topo dessa espécie é que deu origem ao homem, ou seja, era uma espécie inferior ao homem, mas era superior à sua origem de verdade, certo? A sua origem anterior. Então, é isso que Darwin afirma na teoria das espécies dele. Então, para combater os evolucionistas, o Papa Pio XI, ele determinou o seguinte, que os cientistas teológicos, né, criassem uma teoria para que conseguisse combater essa teoria de Darwin, que já estava muito popular. Então, o que é que os cientistas teóricos fizeram? Eles criaram o evolucionismo espiritualista teológico. Evolucionismo espiritualista teológico, que juntou parte das duas teorias, o criacionismo e o evolucionismo, e criou uma terceira teoria. Então, ficou assim. Para combater os evolucionistas, o Papa Pio XII, né, autoriza os cientistas cristãos a criar uma outra teoria chamada evolucionismo espiritualista teológico, a qual faz uma conciliação entre o evolucionismo e o criacionismo. Nessa teoria, Deus criou a matéria primitiva, em contrapartida à geração espontânea de Lamarck. Porque Lamarck dizia o seguinte, que a origem das espécies, ela se deu espontaneamente. Não houve uma intervenção inteligente como defendida pelos criacionistas. Essa foi espontânea, aconteceu, né? Juntou-se aquela matéria que já existia, carbono, oxigênio, tal, espontaneamente, e foi se formando moléculas, os átomos desses materiais foram formando moléculas, as moléculas foram se juntando
e acabou criando os primeiros seres vivos, e esses seres vivos evoluíram, e tudo aconteceu espontaneamente, sem o comando de ninguém. Poderia ter sido criado para qualquer direção. É assim que os evolucionistas defendiam, os evolucionistas de Lamarck. Só que aí esses teóricos cristãos, o que é que disseram? Que houve realmente essa evolução, né? Houve essa lama inicial, esse lodo, de onde surgiu as espécies, só que não foi feito espontaneamente isso. Isso houve uma intervenção divina, né? Houve uma intervenção divina, e essa intervenção divina que deu o direcionamento para que houvesse a evolução na direção em que a gente conhece hoje os animais e os seres humanos, né? Todos os seres vivos, aliás. Foi uma criação inteligente, não foi espontânea, como Lamarck defendia. Esses cientistas cristãos conseguiram juntar duas coisas que eram antagônicas, eles juntaram numa teoria só. O criacionismo, né, que bota Deus como centro da criação, e o evolucionismo, que defende que o homem não nasceu pronto, né? O evolucionismo ele defende que o homem não nasceu pronto, que o homem foi uma evolução de espécies inferiores. Então, esses teóricos conseguiram juntar essas duas evoluções, essas duas teorias, e criar essa teoria que, pode dizer, apaziguou mais ou menos os embates que haviam na época. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, porque essa sua inscrição não vai custar nada para você, mas vai fazer muita diferença para o desenvolvimento desse canal. E por enquanto é só. Tchau!